Olha, gente, hoje eu quero dizer pra vocês que o nosso querido Jack está assim. Gente, sempre ele vem muito chique pra cá, mas hoje eu vou lhe dizer, viu, meu filho? E cheiroso, que ele chega logo assim, ó. Sabe? Ele só não bate de frente com a Aromania. Mas com os meus colegas de trabalho, ele dá olé em todos, sabe? Então, assim, gente, primeira coisa, como a gente pode influenciar? Como a gente pode se tornar uma pessoa especial? Como a gente pode conquistar as pessoas? E como a gente pode identificar os mentirosos? Tan, 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 tan. Com vocês, meu querido Jax. Bom dia, Vanusa. Eu agradeço muito as suas palavras. A gente tem que dar cheiroso, né? Muito bem. E hoje eu vou falar sobre esse livro. Eu não estou com o livro físico porque eu emprestei o livro e a criatura não me devolveu a tempo, mas não tem problema não. O livro está aqui para vocês. Eu vou fazer o resumão do Manual de Persuasão do FBI. Que técnicas um agente que escreveu esse livro, que se chama Jack Schaffer, ele escreveu esse livro porque ele trabalhou muito tempo no FBI e ele aprendeu como influenciar, persuadir, conquistar as pessoas para que realmente ele possa entender se a pessoa está falando a verdade, se ela está falando a mentira e também como você pode melhorar os seus relacionamentos através dessa comunicação e dessas técnicas que eu vou te ensinar. Desse manual, ele é enorme, mas esse livro vai ser traduzido aqui para vocês de uma forma que todo mundo vai entender aqui de casa, tá bom? Vamos lá, a primeira frase que eu trago aqui para vocês é do Jack Schaffer, que é o autor do livro. A linguagem corporal muitas vezes revela muito mais do que as próprias palavras. É verdade, gente, você consegue identificar uma pessoa se ela está triste, zangada, feliz, entusiasmada. Não tem como esconder a sua linguagem corporal, porque o corpo ele não só fala, o corpo ele grita. Então quando você conversa com alguém, você pode perceber alguns sinais. Isso aí não está me soando muito bem, eu acho que essa pessoa está mentindo, ela está muito eufórica, ela está muito triste, parece que está escondendo algumas coisas, esse olhar dela está fugindo muito, essas mãos estão muito movimentadas de alguma maneira. Existem várias ferramentas. Eu fiz alguns cursos em São Paulo exatamente explicando sobre isso, como que a gente pode identificar melhor. Mas aí vamos para as dicas do livro. Primeiro ele fala desse manual de persuasão, que foi esse Jack Schaffer, né, o ex-agente especial. Ele escreveu esse livro porque ele usava essas técnicas, como eu falei, dentro na hora de entrevistar terroristas, as pessoas que participavam de algumas guerras, de especialistas na época. Então, essas técnicas que foram utilizadas deram muito certo, na verdade, naquela época. E aí ele, por que não? Quando ele ficou aposentado, ele falou, por que não escrever isso no manual? E aí ele resolveu colocar neste livro todas as técnicas que eles utilizavam lá naquela época para negociar situações de conflitos, de guerra, de pressão, para identificar algumas situações. E é sobre isso que nós vamos falar, o propósito desse livro. Na próxima dica aqui que o livro nos traz, ele fala que existe uma fórmula da amizade. Olha só, Vanusa, como é que é isso? Como que identifica uma amizade melhor? Quando você tem mais proximidade, frequência, duração e intensidade. São 4 itens que eu digo para você. Por quê? Quando você é mais próximo fisicamente daquela pessoa, logicamente vai aumentar a sua confiança com aquela pessoa. Quando você tem uma frequência, ou seja, não adianta também você só próximo e não ter uma frequência, um contato regular. Você precisa ter aquele contato regular para criar aquela conexão emocional. E a partir do momento, se isso é duradouro, você convive aqui, vamos supor aqui na TV, todo mundo convive todos os dias, fala, conversa, e aí tem aquelas pessoas com quem você, ou você que está me escutando agora no trabalho, que você tem uma convivência um pouco maior, e tem aquelas outras que você não gostei muito, meu santo não bateu, porque não tem aquela duração, não tem aquela intensidade, e aí as conexões emocionais não são tão gratificantes para você, porque você não entendeu que eu não quero ter essa amizade. Mas a partir do momento que você tem uma amizade com alguém, que cria uma conexão, um vínculo emocional, com proximidade, frequência, com a duração maior, intensidade,
logicamente que você vai ter uma conexão bem maior com essa pessoa. E o que isso quer dizer? Você pode fazer isso com seus colegas de trabalho, com seus familiares, com seus filhos, namorado, namorada, enfim, quando acontece tudo isso. Quando é intenso, quando tem frequência, quando é duradouro e quando é intenso. E isso é muito importante com essa frequência e essa duração. Vamos para a próxima dica. Ele fala também sobre o rapport. Eu já falei sobre o rapport em outras situações, mas para você que está assistindo pela primeira vez, essa é uma palavrinha francesa, rapport, que significa entrar no mundo do outro, criar uma conexão. E quando é que eu crio uma conexão? Quando eu faço um espelhamento sutil. O que é isso, professor Jets? É você se espelhar, ou seja, ficar um pouco mais parecido com aquela pessoa. O estilo que ela fala, o jeito como ela se comporta, para você criar uma conexão. A velocidade da voz. Imagina, eu falo muito rápido aqui e você está comigo falando nessa velocidade. Logicamente não vai haver tanta conexão, porque geralmente aquela pessoa mais intensa, mais apressada, mais imperativa, conversando com uma pessoa que é bem devagar, bem lenta, ela vai ficar impaciente, aquele que é imperativo. Por isso que o rapport é você mostrar que tem um espelhamento sutil, busca ter um interesse genuíno, ou seja, a pessoa está falando sobre o trabalho dela, sobre um curso, sobre um evento, sobre uma viagem, então se interesse por essa pessoa, se interesse em saber mais, porque essa curiosidade autêntica vai fazer com que você estabeleça uma conexão também emocional muito maior. E também você tem que ter uma postura mais aberta, ou seja, postura receptiva, aí entra o sorriso, entra a forma de conversar com as pessoas. Conversar com pessoas que são carrancudas, pessimistas, negativas, estão sempre de braços cruzados, sempre franzindo a testa, você tem uma impressão de que aquela pessoa não está tão agradável com você. E aí é muito importante, se você realmente quer persuadir, tem uma postura mais aberta com aquela pessoa. A sua linguagem corporal, como eu falei agora há pouquinho. Vamos para as próximas dicas. O rapport é essa conexão, e aí ele fala também sobre o efeito halo, ou halo, que significa areola. Mas o que isso quer dizer? Você sabe que no Sol, às vezes, fica aquele halo, né? Aquele areola ao redor do Sol, que é um efeito físico. E essa ferramenta aqui, esse poder, é para mostrar que são os primeiros segundos que vão fazer você tirar uma impressão de alguma pessoa. Já ouviu aquele ditado que diz, a primeira impressão é que fica? É exatamente sobre isso. Muitas vezes a sua aparência, a sua presença confiável e o seu tom de voz é que vai demonstrar se você é ou não uma pessoa confiável. Isso acontece muito em entrevistas de emprego. A pessoa vai bem vestida, ela fala bem, ela tem um bom currículo, ela se apresenta bem, ela mostra segurança e confiança. Geralmente o recrutador vai observar aquela pessoa como, opa, eu gostei dela, achei interessante, simpática, fala bem, se veste bem. E aí ela mostrou-se ali naquele personagem, naquele momento, realmente que é uma excelente profissional. Mas é muito importante aquele profissional que está recrutando conhecer um pouco mais dessa pessoa, porque vai que ela está apenas parecendo que é uma boa pessoa. E o que isso quer dizer, o efeito halo? Muitas vezes nós tiramos julgamentos precipitados das pessoas. De um médico que não está bem vestido, falando, não, eu não confiei nesse médico não, ele tá, o jeito que ele se veste, o jeito que ele fala, a barba não está legal, essa mulher não está se vestindo bem. Aí você começa a tirar conclusões precipitadas de alguém porque você percebeu que aquela pessoa não é uma boa profissional pela forma como ela se veste, ou pela forma como ela falou. Então é muito importante nós não tirarmos conclusões precipitadas das pessoas e principalmente não fazer aquele julgamento em primeiro momento e aí você, opa, não era bem isso, eu não gostei de você no começo, mas agora conhecendo mais você, eu percebi que você é uma pessoa maravilhosa. Então conheça um pouco mais as pessoas, que muitas vezes pode acontecer daquela pessoa usar apenas uma primeira impressão maravilhosa, mas aí depois mostrar geralmente quem ela é, as garras dela. Conhece gente assim, né? Vamos para o próximo. Ela fala também da psicologia inversa, o autor, na verdade. É uma das técnicas mais sofisticadas do FBI. O que ela diz? Que talvez você não possa perceber, mas tem gente que tem que entender que quando você pressiona muito forte uma pessoa, ela pode não dizer tudo aquilo que ela pretende. Então é muito interessante você fazer a pessoa falar sobre o que ela gosta, sobre o que ela quer. Aí fala assim, olha, quando você estiver pronto, você fala para mim o que você está sentindo. Quando você estiver numa situação assim, aí você deixa a pessoa mais à vontade. Porque o que eles aprenderam com essa psicologia inversa? Quando eu pressionava demais, quando eles, na verdade, pressionavam muito uma pessoa, podia ser que ela não tivesse ali uma resposta do jeito que eles gostariam. Então, a partir do momento que você dava essa liberdade para que a pessoa pudesse escolher, se sentisse mais segura, confiante, falar no momento certo, só que eles iam observando todos os sinais.
visuais, não verbais, o sorriso, se a boca estava tremendo. Então ele ia observando detalhes. E a partir do momento que a pessoa começa a falar e se sentir mais segura, ela vai chegar a uma conclusão de que ela pode confiar naquele policial, naquele detetive, naquele juiz, naquele marido, naquele namorado, quando ela está mais segura, quando ela está mais confiante. Porque a partir do momento que ela fica nervosa, falando tenso, aí você está criando muitas situações, não sei, eu acredito que essa pessoa deve estar mentindo. Então, é muito importante utilizar a psicologia inversa. A próxima dica que ele fala é sobre como nós podemos detectar os mentirosos no cotidiano. Isso é muito importante. Presta atenção. O que você precisa observar mais? As microexpressões faciais, o olhar daquela pessoa. Muitas vezes você vai perceber no olhar de pessoas que elas estão mentindo, porque elas ficam com aquele olhar vago, ou muitas vezes ela é tão mentirosa que ela olha profundamente nos seus olhos, mas em algum momento ou outro ela vai deixar fugir algumas situações. E aí, a partir do momento que você começa a observar inconsistências verbais e mudanças de tom e postura, ou seja, a pessoa se altera muito, você pergunta alguma coisa para ela, ela já aumenta o tom. Você acha que eu estou mentindo? Você acha que... Aí começa, fala assim, não precisa você se alterar, calma aí. Então você já começa a perceber, tem alguma coisa acontecendo aí que não é interessante. Observe então o olhar, se a pessoa está buscando se justificar demais, se ela está tendo algumas inconsistências verbais, ou seja, não está sendo congruente com aquilo que ela fala e com aquilo que ela demonstra na expressão corporal. Então isso é muito importante você observar. E o tom de voz, ela está alterando demais o tom de voz? Isso aí pode mostrar algumas tendências de que ela está mentindo. E aí você pode voltar às mesmas perguntas e ver se ela vai ter as mesmas respostas. Muitas vezes não tem. Vamos para a próxima. Na próxima dica ele fala também dos principais conceitos. Ou seja, dentro do livro você vai aprender sobre a fórmula da amizade, que eu falei aqui rapidinho, como que você pode fazer, o efeito halo, que eu também expliquei para vocês, a psicologia inversa, que foi exatamente o que eu falei agora há pouquinho, mas tem também a reciprocidade, que é quando você oferece primeiro alguma coisa, porque aí a pessoa fica com aquela vontade, não, eu também tenho que retribuir de alguma maneira. E também ter muito cuidado com a linguagem corporal. Esses 5 itens resumem bastante sobre o manual de FBI de persuasão. Vamos para a próxima dica que eu trago aqui para vocês, que é você pensar e agir como agente de FBI. Ou seja, tudo você pode aprender. Falar em público, eu não tinha essa desenvoltura lá atrás, quando eu comecei a dar aula de oratória em 2001. Minha primeira palestra em 99 foi péssima. Ou seja, tudo você pode aprender. A habilidade é aprendível. Comece a ter mais empatia, observando mais, se transforme, fazendo cursos, treinamentos. Vá para o CPGX fazer um curso de oratória, que eu vou te ensinar tudo isso na prática. E também você tem que começar essa jornada de transformação ainda nesse ano de 2025. Falta alguns dias ainda para finalizar 2026 e dá tempo de você aprimorar sua forma de falar, porque não basta apenas falar, é preciso impactar. Vamos para a frase final que eu trago aqui. Jack Schaffer faz o seguinte: persuadir não é manipular. Nós falamos de persuasão e não de manipulação, mas sim influenciar para um benefício mútuo. Quando eu estou fazendo uma persuasão, eu ganho, ela ganha, todo mundo ganha. Quando eu estou manipulando, só penso em mim. E não é isso. Você tem que pensar no todo, no geral, para que depois você não tenha problemas. E aí, os livros que eu trago para vocês, Manual de Persuasão da FBI, que foi daqui que eu fiz esse resumão, e o outro livro, que é muito importante, que vai ser o nosso livro da semana que vem, que é sobre o poder da presença de Amy Cuddy. É um best-seller, todos esses livros que eu trago para vocês são os mais vendidos no mundo. E o poder da presença é como a linguagem corporal ela pode ajudar você a aumentar a sua autoconfiança. É o assunto nosso da próxima semana. E esses aqui, Vanusa, você aprende no nosso curso de oratória, na próxima semana, 9, 10, 11, 12, tudo sobre esse manual de FBI, persuasão, como melhorar seu carisma, falar em público de maneira muito melhor. Nossa, mas a forma como você falou do livro e a bagagem que você trouxe junto com todas essas informações é que é o diferencial, sabe? Porque assim, se você for levar só pro lado que tem que ser, você vai ser muito injusto. É verdade. E aí a importância de você estar acompanhado de um bom professor, mentor, independente de onde seja. Não é só lá no CPGX, mas você tem que buscar sempre um profissional que seja justo, ético, autêntico, que te mostre os melhores caminhos. Nossa, acho que você falou tudo. Ético. Isso. Eu acho que quando você é ético, o teu caráter
acaba entrando nesse lado profissional e você ajuda as pessoas. Isso é um diferencial, não adianta porque isso é um diferencial. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com o Jex, ele falar sobre esse assunto. Eu, na verdade, lembrei do 007, né? Um momento de investigação. Dá pra você aprender bastante assistindo os filmes. Muito bom, muito bom, muito bom. E essa questão de identificar as mentiras, né? Ou até mesmo ali, aquela situação. Hoje em dia, eu não sei como é que fica, porque com tanta gente abalada emocionalmente, como é difícil, né? Como é difícil. Mas eu tô muito feliz de estar aqui contigo. A importância de não fazer pré-julgamentos. Com certeza. Isso é muito legal. Mas olha, o nosso querido Jex volta na próxima semana com o seu quadro maravilhoso, não é isso? Quarta-feira estaremos aqui com mais uma super dica de livro, porque não basta apenas falar. Tem que impactar.